bem-vinda ao nosso canal, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Carla, a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, obrigada pelo convite. Está me ouvindo bem? Tá um pouquinho robotizada, mas vamos ver como é que se comporta a conexão no decorrer da live. Tá Eu certo. estava aqui explicando para o pessoal da importância, né, que nós vimos de tratar dessas questões sanitárias, questões de limpeza e higiene. Porque o que eu tenho observado, Fernanda, o pessoal está pecando pelo excesso ou pela falta, né? Eu já vi pessoas levantando a máscara em academia para espirrar. E hoje eu presenciei uma pessoa que fez o manobrista do estacionamento voltar para o posto de trabalho e se desinfetar. Enfim, ocorreu uma certa até humilhação do rapaz que estava prestando o serviço dele ali e que estava obedecendo todos os protocolos, mas aí entra naquilo, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, essa máxima se aplica também, não basta ser confiável, tem que parecer confiável. Exato, Carla. Não basta dizer que limpou, que higienizou, mas tem que fazer isso aparecer, né? Isso vale tanto para estabelecimentos comerciais quanto para os condomínios que a gente está conversando aqui hoje. A gente tem visto isso cada vez mais no dia a dia. E de preferência, é o que eu sempre falo, né? Alguns hábitos mudaram. Antes a limpeza era feita meio escondido para não atrapalhar ninguém. Hoje, se você faz a limpeza na frente, vamos supor, você está entrando no condomínio e está higienizando um elevador na hora que está chegando um visitante, nossa, aquilo já dá uma impressão, poxa, que bacana, eles se preocupam. Então, o conceito tá mudando, já mudou, na verdade, né? Já mudou, né? Aquilo que era uma função escondidinha ali para não aparecer, hoje tem que aparecer mais do que nunca, né? Exatamente, cada vez mais. Uma dúvida muito recorrente assim do pessoal é se essa intensificação da limpeza e se esses cuidados aí trazendo para a realidade do condomínio, se isso se resume a disponibilizar álcool em gel, utilização de máscara e um tapete com uma determinada substância sanitizante. O que é mito? O que é verdade? Você que está diretamente nessa área, o que procede ou não, Fernanda? Cara, eu te diria assim, eu responderia, também faz parte, mas não é só isso. A gente tem que ter em mente, como você comentou, a gente não pode também pegar os extremos, né? Um condomínio, seja um condomínio de residências, condomínio vertical, horizontal, enfim, um condomínio clube ou um condomínio mais simples que seja, ele não é um ambiente hospitalar. Então, primeiro a gente tem que ter isso em mente. Então, a gente tem várias alternativas, vários recursos aí no mercado, nas lojas especializadas que vendem produtos de limpeza para condomínio, etc. Primeiro, a gente tem que ter bom senso, que eu falo, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Mas a gente tem que cuidar, porque também não é só colocar, por exemplo, o tapete sanitizante. Nós recomendamos, nosso protocolo é um item recomendável, mas não é só isso, né? Porque a gente fala de uma certificação sanitária. Então, a gente tem que ter vários cuidados. O tapete, ele contribui, claro, para a saúde, né, do condomínio. As pessoas vêm de fora, estão na rua, pode vir com alguma sujidade nos pés e tal, mas não é só isso. Então, é o que eu sempre falo, não basta só, por exemplo, eu disponibilizar máscara para os meus funcionários, ou então eles mesmos trazerem a máscara de casa. Tá, e aí? Quando eles chegaram de um transporte público, por exemplo, um transporte coletivo, eles trocaram a máscara na hora que eles chegaram? Se eles passaram o dia inteiro, né, na portaria, na zeladoria, eles trocaram a máscara ao longo do dia, eu acho que esses detalhes, eles precisam ser vistos com um pouquinho mais de atenção, cara. Assim como prestadores de serviço também. Quando a gente fala em condomínios, como a gente estava comentando agora há pouco, né, podem ser um condomínio simples, que tenha uma portaria remota, por exemplo, mas pode ser um condomínio clube, que tenha vários funcionários, vários colaboradores circulando ao longo do dia. Então, esse tipo de cuidado com as áreas de lazer, principalmente os condomínios que têm área de lazer, que têm área de recreação para as crianças, que recebem, de repente, alguém de fora, poxa vida, vem um professor de natação aqui no condomínio da aula, durante a pandemia, e aí, como é que eu vou tratar isso? Então, são vários detalhes, não se resume somente a isso, isso faz parte, mas tem que estar dentro de um contexto geral.
E eu te diria, assim, que a frequência de higienização é extremamente importante. A gente não pode esquecer disso. Não é só uma vez ao dia eu chegar lá, passar um pano e pronto. Não. Essa recorrência é muito importante. E o que está faltando muitas vezes é a comunicação, né? Essa falha da comunicação que acontece entre a gestão e as pessoas que estão ali fazendo os procedimentos de limpeza. Por exemplo, um condomínio que tenha elevador, que tenha um fluxo grande de pessoas ali transitando, vai ter uma determinada frequência no número de vezes que vai ter que ser higienizado aquele espaço. Ainda que seja um ambiente só de escada, ainda a gente está falando de corrimão, está falando de várias outras partes ali onde as pessoas circulam, porta de entrada e tudo isso onde as pessoas estão normalmente circulando e que tem que ser dado uma atenção, né? Então, muitas vezes o síndico acaba ficando perdido. E isso é levado em conta, frequência e a forma, conforme o porte, o tamanho do condomínio, ou é meio que existe um padrão? Porque hoje eu sei da atuação que você acompanha muito de perto as empresas, e muitas empresas estão localizadas dentro de condomínios. Só Exato. que não basta que os cuidados fiquem restritos às paredes da empresa, né, no local da empresa, porque até chegar na empresa tem uma porta de entrada ali. Como que é Isso tratado mesmo. isso, Fernanda? Exato, cara. O que acontece? A gente tem que ter em mente os condomínios de uma forma geral, como eu comentei. Sempre que a gente falar em prevenção, vamos pensar agora na pandemia, mas nos cuidados sanitários de uma forma geral, a gente tem que estar pensando em mitigar, em reduzir riscos. Os riscos, eles estão sempre conosco em todos os momentos. Quando que isso vai ser mais ou menos intenso vai depender muito do tipo do estabelecimento. Você deu um exemplo muito interessante, são os condomínios comerciais, por exemplo. Eu não posso comparar uma frequência de um condomínio comercial no centro, por exemplo, onde tem um fluxo intenso de pessoas, com um condomínio, como eu dei o exemplo, residencial, pequeno, com 20 apartamentos, por exemplo. Né? Então, existem diferenças. Os nossos protocolos, os decretos hoje, eles estabelecem que deve haver uma sanitização, que deve haver uma higienização, mas não estabelecem essa frequência. Cabe a nós orientar aos nossos clientes o que nós temos visto no cenário, através de artigos, de estudos, etc., como um ideal, vamos dizer assim, mas não tem uma fórmula pronta para todos os condomínios vai ser isso. Então, o que eu te diria, assim, pelo menos, no mínimo, num condomínio simples, pelo menos várias vezes ao dia, né, no mínimo 3 vezes por dia, esses ambientes, vamos pensar assim, onde a gente está colocando a mão, vamos pensar interfone, uma porta de entrada, né, aqueles que não têm a porta automatizada que abre, né, que não é um condomínio comercial que não tem a porta automatizada, os condomínios de uma forma geral, os elevadores. Elevador é um ponto muito crítico. Por quê? Não é só o fato do contato da mão. A gente tem que lembrar que esse vírus, ele é um vírus de contato respiratório, né? Poucas pessoas sabem, mas eu sou da área farmacêutica, eu sou farmacêutica. O que eu diria para vocês? Ambientes fechados são um problema bastante grande nessa pandemia. Então, vamos pensar no caso dos elevadores. Se eu tenho um elevador que fica sempre com a porta fechada, o risco de contaminação é muito grande. O risco do ar, porque a gente sabe que a máscara, ela ajuda, mas ela não protege 100%. Tanto é que tem vários estudos, né? Se uma pessoa só está usando máscara, se 2 estão usando máscara, mas nenhuma das medidas é 100% de forma isolada. Então, as medidas têm que ser combinadas. Então, uma dica que eu dou, por exemplo, no caso de elevadores, né? Além da higienização frequente dos elevadores, e aí a gente tem vários tipos de produtos, mas o mais comumente utilizado, o álcool 70 mesmo, borrifar, o álcool líquido, né? Se possível, poxa, medida simples, será que eu consigo, com a empresa que é responsável pelos meus elevadores, manter a porta aberta, por exemplo, quando está parado no andar? Isso já dá uma diferença enorme. Por quê? Porque circula o ar não fica parado. Então, são detalhes que a gente tenta colocar para os nossos clientes que podem ajudar para conter esse tipo de situação. A Bianca até mandou uma participação aqui, ó, respeitar também o limite de pessoas em elevador. Isso aí é fundamental, né, Fernanda?
Extremamente importante. Então, vamos pensar assim, a gente tem duas situações. No caso dos elevadores, uso comercial e o uso doméstico, vamos dizer assim, né, nos condomínios residenciais. Condomínio residencial é aquela premissa básica, isso está exposto até, tudo isso que a gente está falando, nós da Local Confiável fazemos a sinalização, oferecemos, mas tem no próprio Ministério da Saúde, no site vocês conseguem baixar, né? Então, qual que é a premissa básica? Uso de elevador ou individual, né? Entra uma pessoa por vez, ou pessoas da mesma família nos condomínios residenciais. Né? Não evitar sempre, não devo entrar com outros moradores? Não devo, porque o ar fica saturado e se houver uma contaminação, posso ter vírus naquele ambiente. Esse é o primeiro ponto. Condomínios comerciais, vamos pensar, preferencialmente uma pessoa por vez nos elevadores. Ah, mas não dá. Ou então, no máximo, que seja uma pessoa que é o teu colega de trabalho, que trabalha no mesmo escritório, que está na mesma sala que você. Porque aquele ambiente já está sendo compartilhado com aquela pessoa. Mas a premissa foi muito bem colocado, a premissa é essa. Tá? Então, a higienização, outro ponto importante, cara, que perguntam, é se é obrigatório colocar aquele protetor plástico, né? Sim, para higienizar os botões, né? Os botões. A gente tem duas finalidades ali, tá? A primeira é que facilita a higienização, porque o botão tem reentrâncias, né? E a gente, por mais que coloque e passe um pano, a gente não consegue entrar naquelas reentrânciazinhas. Então, pensar assim, se alguém, de repente, espirrou, colocou a mão no nariz ou colocou a mão no olho e tocou, vai contaminar. Então, aquele plástico, ele ajuda na higienização, porque ele deixa uma superfície mais lisa, mais homogênea. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que é sempre importante ver com as empresas responsáveis pelos elevadores, porque ajuda a não danificar o mecanismo também. Porque a gente sabe que dependendo do produto, por exemplo, um hipoclorito, você, por mais que tenha um aço inoxidável, algum outro tipo de material ali que seja resistente, isso pode danificar o mecanismo interno dos elevadores. Então, tem essa dupla finalidade, tá? Existem alguns estudos, até com materiais já de revestimento, né, que dizem ser para proteção, que pode inativar o vírus e tal, mas aí cada caso tem que ser avaliado em separado. Eu até ia te perguntar isso mesmo, porque eu vi uma vez alguma propaganda de alguma coisa assim, ou não sei se era maçaneta ou se era alguma coisa para elevador, que inativava o vírus. Já ouviu falar de algum dispositivo assim, Fernanda? Já ouvi falar, eu não posso indicar aqui, vamos dizer assim, né, o que eu recomendo. Se for interessante para o condomínio, poxa, que interessante, tem um material novo aí. Sempre peçam os testes, né? Que tipo de teste que foi feito? Tem um laboratório que certificou isso? A gente tem que ter cuidado, né? Não estou falando nem que funciona, nem que não funcione, mas eu já vi propaganda, inclusive, de películas, né? Para avaliar, né? Peça para essas empresas, poxa, foi feito um teste, tem evidência científica em cima disso. Para os clientes da Local Confiável, a gente ajuda, inclusive, a avaliar nesse ponto. Se houver algum ponto de dúvida nesse sentido, a gente ajuda a ir atrás e poder estudar, né, a melhor solução para os nossos clientes também. Mas só esse cuidado que eu falo para as pessoas terem, tá? Agora, é benéfico colocar o plástico? Mas tem que cuidar também o seguinte, cara. Não adianta colocar um plástico filme lá uma vez na vida e nunca mais trocar, nunca mais tirar, nunca mais higienizar. Né? Daí a gente vai ter o contrário, eles vão ter um ponto de contaminação ali dentro. Então, esse tipo que eu comentei lá no início, né? Bom senso a gente tem que ter nesse sentido. Outra coisa que eu ouvi falar, até não sei se é mito ou verdade, da questão do álcool líquido, que ele evaporaria mais rápido na mão e por isso não estaria atingindo a finalidade. Isso é mito ou é verdade? Veja, Carla, aí vou dizer para você, depende, né? O ideal para as mãos realmente é o álcool gel. Primeiro, porque ele vai agredir menos, vamos pensar no lado cosmético aí da história, né? Ele vai agredir menos e realmente o tempo que ele leva para espalhar na mão é o tempo suficiente para ele inativar se houver um vírus ou uma bactéria nas mãos. Então, recomendado para as mãos, eu sempre recomendo para as mãos o álcool gel e para a superfície aí sim o álcool líquido, porque daí é o contrário. Se ele está na forma de gel na superfície, aí é mais difícil muitas vezes de espalhar. Aí o líquido é mais apropriado, tá?
E uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, agora a gente está tendo vários outros tipos, né? Então, hoje agora não tem só o álcool, a gente tem outras substâncias que também estão na forma de produtos cosméticos, que podem estar, aquelas espumas, né? Que às vezes tem uma glicerina junto, tem um álcool, enfim. Sempre tentar buscar de empresas que sejam reconhecidas, que tenham registro na Anvisa, que isso dá uma segurança. Poxa, esse produto em algum momento foi testado. Ele é um produto que tem um efeito bactericida ou virucida, mas ele foi testado antes. Então, essa é a dica que eu dou. Vai comprar o álcool, se informe se ele tem um registro lá na Anvisa, se está tudo certinho nessa parte. Hoje é na Anvisa que as pessoas podem se certificar da eficácia ou não ou do registro de determinado produto e a eficácia contra a Covid, seria isso? Perfeito. Na verdade, você pode ser consultado, isso é um canal aberto, a própria Anvisa tem isso no site dela, tanto empresas autorizadas a funcionar, quanto, por exemplo, eu não tenho agora aqui um exemplo de produto, e não vou fazer propaganda também, mas geralmente no rótulo tem lá um número de registro ou de notificação na Anvisa. Então, se a pessoa tiver dúvida, ela pega aquele número, lá no site da Anvisa tem um canal para você consultar, e você entra e consegue enxergar. Porque os saneantes e os cosméticos vão pensar assim, saneantes, o que é isso? Produto de limpeza, desde os que a gente compra no mercado, de uso hospitalar, de uso industrial, eles precisam ter um registro na Anvisa, e os cosméticos também. Então, esse álcool gel que a gente compra, ou de repente agora tem aqueles lencinhos, né, sanitizante para as mãos, que muitas vezes não tem álcool, mas que oferecem uma proteção, sempre conferir se eles têm esse registro, porque daí pelo menos o cidadão fica mais tranquilo que ele foi testado e aprovado por um órgão reconhecido, de reconhecimento no nosso país, né? Certo. E no processo de reabertura das áreas, também outra dúvida muito comum é o que pode e o que não pode, principalmente porque condomínio envolve fazer assembleias, que agora acredito que a maioria já se adequou a assembleias virtuais, né? Mas aí temos condomínios com academias, com salão de festas, com espaço kids, com, enfim, várias outras áreas. Como que se dá a reabertura? Existe um limite conforme a metragem? Tem um distanciamento mínimo ou número de pessoas que pode comportar conforme a metragem do ambiente? O que vocês têm recomendado? Tá. Bem colocado isso, Carla. O que acontece? Hoje, mais do que nunca, os síndicos, os administradores, enfim, principalmente os síndicos, eles têm que estar em cima de regulamentação, de decretos da sua região, da sua cidade, tá? Nós temos no nosso país algumas divergências ainda. Então, nós temos, por exemplo, a OMS recomenda, em algumas situações, 1 metro de distanciamento. Em alguns estados, a gente tem 2 metros de distanciamento. Aqui, vou falar especialmente aqui de Curitiba, aqui no Paraná, 1,5 metro o distanciamento mínimo, vamos dizer assim, em áreas onde tem, né, circulação de pessoas e tal. Então, a gente tem que estar atento aos decretos. Eu sei que os síndicos estão quase loucos porque, né, tem que estar lendo toda semana, tem que estar acompanhando toda semana. O que eu diria? Existem cuidados já estabelecidos, existem protocolos estabelecidos. Nós, da Local Confiável, oferecemos esses protocolos de uma maneira mais didática, mais pronta, vamos dizer assim. Mas consultem sempre nos sites das prefeituras, das próprias secretarias municipais de saúde, porque isso está disponível, né? Vou dar um exemplo aqui da região onde a gente está agora, mas para o Paraná isso serve de uma forma geral. Curitiba, a gente tem lá o protocolo para condomínios e congêneres. Lá vai dizer, vamos dizer, os cuidados para as áreas de lazer, para as áreas de academia, quadras esportivas. E é interessante porque, assim, a gente tem, muitas vezes, um decreto ou um protocolo que vai puxar vários outros. Então, é isso que a gente tem que ter atenção. Não é uma regulamentação só. E você que é da área, Carla, sabe bem que essa parte jurídica ela é meio descentralizada. É uma confusão, vamos dizer assim, né? É uma confusão, esse é o termo, porque você puxa um e daí começa a puxar várias outras regulamentações junto, né? Então, se tiverem dúvidas, a gente pode auxiliar, né, nós como empresa, mas aqueles que nós não temos a Local Confiável, mas nós queremos buscar, não tem problema, você vai nesses sites onde tem isso disponível para consulta.
que eu te diria? O que eu tenho visto que tem dado mais problema em condomínio é essa desatualização, vamos dizer assim, de não estar acompanhando os decretos. Por quê? Conforme vai mudando a bandeira, vai mudando a quantidade de o que é permitido e o que não é. As assembleias, por exemplo, nesse estágio da bandeira laranja que nós estamos aqui em Curitiba, estão suspensas, presencialmente não pode. Tá claro, né? Até fui pegar aqui porque eu já estou perdida nos números, né? Agora a gente está no decreto 890 de 2021. Semana que vem já muda e assim vai. Nossa. Então, nesse, por exemplo, né, tá proibido, não pode. Então, o que a gente tem que ter de cuidado é estar atento a isso. Uma coisa é eu ter regras, protocolos sanitários. Outra coisa é o que eu posso e o que eu não posso naquele momento, naquela bandeira, na minha cidade especificamente. Ou cidades menores que não têm uma regulamentação própria no meu estado, né? E tem a regulamentação de âmbito estadual ou eventualmente até federal, conforme for. Tá? Então, assim, não tem uma regra de distanciamento, sim, a gente tem uma regra que não muda, né? Que a gente não vai mudar, provavelmente, tão cedo. Mas em relação ao número de pessoas, poxa, e aí? Posso abrir o salão de festas ou não posso? Posso reunir ou não posso? Posso aglomerar ou não posso? Isso vai ter que estar sempre acompanhando com os decretos, tá, Carla? Você sabe melhor, né? Eu falo você que é da área, né? Que tem essa vivência Eu com a área acompanho um jurídica pouquinho, direta. né? Eu não sou advogada, mas eu trabalho juntinho ali deles, então eu acompanho Mas um trabalha pouquinho junto, do né? que é esse tumulto aí, né? Então, nem os advogados não vencem muitas vezes dar conta de acompanhar, porque muda a cada instante, né? Às vezes a gente chega no E se estabelecimento abre e fecha, já né? perguntando, por exemplo, da academia. Daí, vai abrir, saiu o novo decreto, não vi ainda, saiu. Não dá nem tempo das pessoas acompanharem, Isso né? mesmo. Isso. E assim, o que a gente tem observado, os condomínios estão tendo, né? Nem todo condomínio tem esse recurso, mas os condomínios maiores estão tendo que abrir mão e fazer certos investimentos. Vou pegar esse exemplo da academia que você deu, né? Dependendo da bandeira, você até pode utilizar a academia, mas não pode utilizar em conjunto. Então tem que ter um sistema de agendamento. Se não for, poxa vida, eu não tenho condições de ter um aplicativo para agendar horário na academia. Ok, então alguém vai ter que ficar responsável por isso, né? Não vou jogar trabalho aqui que os síndicos vão querer me matar, mas seja o síndico, ou seja o zelador, ou seja a portaria, alguém vai ter que cuidar disso. A gente não vai ter como evitar isso, né? De agendar um horário. Vou pegar aquele exemplo que eu te dei, que hoje muitos professores, eu sei que as crianças já estão voltando às aulas, né? Mas tem muita criança que está fazendo aula remota hoje, nos condomínios residenciais, por exemplo, esses condomínios clube. E muitas vezes vai acontecer isso. Poxa, o professor de futebol vai vir aqui, vai dar uma aula individual para o meu filho, e aí? Então, esses horários, o horário da quadra, eu não posso compartilhar, por exemplo, materiais, né? E aí? Quem que vai... Essas regras precisam estar muito claras em cada condomínio e, de preferência, redigidas, né? De forma clara aí pelos síndicos e de comum acesso a todos os moradores, para não dar confusão depois e não ter denúncia, que isso é bastante comum. Eu peguei, Fernanda, até de uma entrevista que você concedeu para uma emissora, alguns números de passivos trabalhistas que acho que foram do mês passado, foram agora acho que do início de maio, uma coisa assim, mas só de judicialização da pandemia mesmo, né? Então, como que estão as estatísticas aí de passivos trabalhistas? Só de processos trabalhistas passam de 217 mil processos. As causas somam 21 bilhões, pessoal, bilhões. E uma média de 97 mil cada processo. Ou seja, está aí a importância de atuar preventivamente, né, de que as pessoas, de ter elementos mesmo que fundamentem que o condomínio está tomando as precauções, porque a gente não sabe ainda como é que o judiciário vai se comportar, né? A gente está em fase de formar jurisprudência a respeito. Então, o que você nos diz sobre essa questão da prevenção, Fernanda? Como que as empresas reúnem materiais e digamos, fundamentos mesmo para poder ter um respaldo no processo, para poder se resguardar com relação a isso? Perfeito, Carla.
Então, vamos ter em mente, a primeira questão que a gente tem que ter em mente, a gente fala condomínio é uma empresa, né? Tem CNPJ, tem um representante, um responsável legal, que é o síndico, né? E que vai se responsabilizar na parte jurídica aí pelo condomínio. E a gente sempre pensa assim, poxa vida, né? Um processo trabalhista, por exemplo, no condomínio, olha o impacto que isso pode causar, né? E até que ponto o condomínio consegue arcar com esse prejuízo, com essa questão. Como que nós auxiliamos, vou te dar um exemplo da Local Confiável, como é que a gente auxilia hoje os clientes em relação a isso. Nós fazemos todo um dossiê técnico. Então, o que eu falo é aquilo que você comentou lá no início, não basta falar que faz, tem que provar, tem que mostrar que faz. Que tipo de evidência que a gente coleta? Fotos, vídeos, geralmente são fotos, documentos. Vou te dar um exemplo que a gente não comentou ainda, mas ar-condicionado. Vamos pegar um edifício comercial aí, que tem bastante essa questão do ar-condicionado. Poxa vida, eu estou higienizando o meu ar-condicionado? Existe uma lei, existe a lei onde as empresas têm que ter um plano de manutenção e controle do ar. A gente recolhe essa evidência. Então, o que eu diria? Para aqueles clientes da Local Confiável, por exemplo, nós fazemos esse dossiê, essa junção de arquivos e a gente mantém, né? Isso eletronicamente, com segurança da informação, se eventualmente a empresa precisar em algum processo, enfim, a gente fornece. Mas para aqueles que não têm, que o síndico tem que se respaldar em relação a isso. Como? Escreva as regras, descreva o procedimento, comunique. A comunicação é importantíssima, né? Faça cartazes, divulgue as regras. Se é um colaborador, eu estou entregando um EPI, eu vou entregar uma luva, uma máscara, um escudo de proteção. Faça ele assinar essa lista de EPI, faça ele comprovar que está recebendo. Eu acho que são dicas, pequenas dicas assim que eu posso passar que no dia a dia podem dar uma diferença lá na frente, né? Porque uma coisa, se a pessoa fala, vamos supor que seja um processo trabalhista, estou pegando o caso trabalhista aqui. Se o condomínio tem um processo trabalhista e o colaborador diz assim, poxa vida, eu me infectei porque eu estava retirando o lixo estava contaminado e eu estou com Covid agora. Vamos pegar o caso da pandemia. Se eu tenho essas comprovações, vamos dizer assim, não, mas olha aqui, ó, a regra está escrita, você recebeu os equipamentos de proteção, você atestou, você recebeu treinamento de lavagem de mãos, por exemplo, que é uma coisa simples, pode ser um vídeo, um tutorial. Hoje em dia a gente tem ferramentas remotas que facilitam isso, né? Não precisa necessariamente alguém descer lá, poxa vida, está aqui ó, o vídeo do Ministério da Saúde, como lavar as mãos, como higienizar. Se você tem um registro disso, isso vai ajudar as empresas de certa forma não, vai auxiliar com certeza se houver um processo lá na frente, tá? Mesma coisa, não é exatamente a minha área, né? Minha área não é a área jurídica, mas a gente sabe, né, que os condomínios têm as suas regulamentações, né, os seus estatutos internos, que têm que estar bem redigidos e bem documentados. Então, as regras sanitárias valem da mesma forma. E, eventualmente, por que não incluir, né, em alguns estatutos aí, essas regras redigidas por escrito nas próprias assembleias e assim por diante, tá? Porque sempre, até muitos síndicos relataram que a principal dificuldade está sendo ficar relembrando as pessoas daquilo que precisa ser feito, né? Que pode ser uma questão básica, como lavar a mão, como utilizar um equipamento de segurança. Então, o síndico tem que constantemente relembrar. E trazendo para a realidade das empresas que também prestam serviços para condomínios, também de forma semelhante se aplica tudo isso que a gente está falando, né? Porque também tem seus colaboradores que vão até o condomínio e que prestam seus serviços, então os cuidados são os mesmos, né, Fernanda? Exato. E o que é importante também, cara, a gente não pode ficar só, a gente se preocupa muito em relação, tem os dois lados, né? A gente tem, são áreas comuns de convivência, a gente tem o lado dos moradores, ou dos edifícios comerciais, né, das empresas que locam as salas, enfim, que são proprietários, e tem o lado dos colaboradores. Quando a gente estabelece os protocolos, por isso que eu comentei que não é uma regulamentação só, porque muitas vezes a gente vai olhar, poxa, o protocolo, os protocolos dos municípios vão falar muito sobre essas áreas comuns, sobre o álcool gel, das áreas de circulação, e os colaboradores, que cuidado que a gente está tendo. Vou te dar exemplos simples, né? Vamos pensar num condomínio onde a gente tem aí
um revezamento onde tenha, de repente, 4, 5 colaboradores cumprindo folgas e etc., né, que participam da rotina de portaria, de zeladoria, etc. Se eles têm uma área comum de convivência, por exemplo, essa área também tem que ter os mesmos cuidados. Tem que ter distanciamento, não se deve compartilhar as louças, por exemplo, os filtros de água, né, existentes. A gente não pode encostar a garrafinha, né, aquele que encosta a boca na garrafa, não pode, não é permitido isso hoje. Tem que ter higienização também. Então, tem vários detalhes por trás que a gente tem que estar olhando. Pela Local Confiável, como que a gente faz hoje, né? A gente tem alguns cuidados que se referem à parte de colaboradores, parte de limpeza e higienização, né, áreas comuns, fluxo, né, quem entra, quem sai, como sai, controla a temperatura, não controla a temperatura, e assim por diante. Então, são várias frentes aí, como eu comentei, não é uma regra que vai solucionar, que vai nos fazer sair dessa crise, vamos dizer assim. São várias regras em conjunto que vão nos ajudar a manter os ambientes seguros, mais saudáveis. Tá, Karen? Agora, Fernanda, eu vou aproveitar e pedir para você contar um pouquinho para a gente como que surgiu a Local Confiável, o que é, qual é a finalidade, para que as pessoas também entendam quando você fala de local confiável, ao que você está se referindo. Tá certo. Cara, a Local Confiável, ela surgiu lá no comecinho da pandemia, né? Já em março a gente já estava acompanhando o que estava acontecendo. Eu e os demais sócios fundadores, nós somos uma startup, tá? Nós somos uma empresa nova aí, que a gente está com 1 ano de casa, vamos dizer assim. E como que surgiu essa ideia? Nós começamos a observar, e vindo de outros países, porque o Brasil veio numa onda um pouquinho depois, né? Então, observando o que estava acontecendo já em outros países, poxa vida, as dificuldades que estavam havendo, tanto na parte comercial, quanto no convívio em grupo, como sociedade, de uma forma geral, para conseguir conter os riscos da pandemia. Nós temos aí uma equipe multidisciplinar, né? Eu sou da área farmacêutica, sou auditora já de muitos anos em sistemas de gestão da qualidade. Os outros sócios fundadores são da parte de marketing, de agência, enfim, de soluções tecnológicas, né? Desde ferramentas de internet, aplicativos, entre outros. Então, nós juntamos a ideia, poxa vida, como que a gente pode facilitar para as pessoas essa comunicação? Porque hoje, Carla, não basta eu ter um protocolo. As pessoas que convivem, tanto no condomínio quanto nos estabelecimentos comerciais, elas têm que entender, poxa, qual é esse protocolo? E se a empresa não está cumprindo, para quem que eu reclamo? Para quem que eu me queixo? Então, a gente não via isso, né? Então, como que funciona hoje com a Local Confiável? Nós estabelecemos, sim, protocolos conforme o segmento de mercado das empresas. No caso aqui, o nosso objeto da noite, que são para os condomínios, por exemplo, o condomínio vai ter um protocolo que vai ser específico para ele, conforme a região, conforme o tipo de condomínio, né? A gente vai avaliar, tem área de lazer, não tem área de lazer, tem portaria remota, tem portaria com zeladoria presencial. Como é que funciona isso hoje? Então, a gente vai determinar um protocolo, o condomínio vai seguir essas regras. Nós vamos fazer uma auditoria remota, então nós fazemos uma auditoria, onde nós coletamos todas as evidências, e a partir do momento que essa auditoria é aprovada, a gente gera, até tem um modelinho aqui, vou fazer um pouquinho de... Deixa eu ver como é que é. Um QR Code. Aqui tem uma carinha, um QR Code. Esse aqui legal. É um exemplo, tá, Carla? Mas nós temos vários materiais. Existe um kit que nós entregamos para os nossos clientes de materiais. Ali atrás tem um cartazinho do uso de máscara. Então, eu vou dar alguns exemplos no condomínio, né? Eventualmente, pode ser que o condomínio precise de um totem de álcool gel na entrada, se for um condomínio maior, por exemplo, que precise, né, sinalizar já de imediato. Cartazes das regras de ocupação do elevador, uso obrigatório de máscara. Então, o que acontece? Se eu estou entrando nesse condomínio, seja eu um morador ou seja um cliente, né, no condomínio comercial, eu vou clicar com o meu celular nesse QR Code e lá eu vou enxergar todos os protocolos sanitários que aquela empresa está seguindo. E se eu der, poxa vida, eu estou vendo que isso aqui não está sendo cumprido. Eu estou vendo, por exemplo, que a hora que eu cheguei, o porteiro colocou a máscara porque ele não estava usando.
eu vou lá e faço, vamos chamar assim, uma queixa, uma denúncia, uma queixa, enfim. Eu faço essa reclamação, e essa reclamação vem para nós da Local Confiável, nós mantemos o anonimato, isso é importante falar. Ninguém aqui expõe, nós temos toda uma regra de sigilo, de lei de proteção de dados por trás, nós não expomos o nome de quem fez a reclamação, mas nós vamos repassar de tempo em tempo para o condomínio, para o síndico, enfim, olha, tiveram esses reportes, tiveram essas reclamações, para que ele tome uma atitude em cima. Qual que é a nossa ideia, Carla? É atuar no sentido de parceria com as empresas. Para evitar que, de repente, por não cumprir uma regra sanitária, hoje em dia nas redes sociais você sabe como funciona, né? Basta alguém ir lá e fazer uma reclamação pública, pronto, já está feito o estrago. A ideia nossa não é essa. Empresa queimou o nome. Queimou. Então, a nossa ideia é assim, tem uma reclamação, a gente vai lá, aciona, avisa, olha, síndico, em tal área não tinha álcool gel naquele ponto. Estou dando uns exemplos bem, né, da rotina do dia a dia, mas enfim, não tinha álcool gel naquele ponto. Opa, teve uma segunda reclamação que não tinha álcool gel naquele ponto, aí entra o Local Confiável. A gente faz esse papel de chato, entre aspas, da história. Cadê a sua evidência? Eu preciso que você me prove que você tomou a ação corretiva em cima, de que você corrigiu o problema, tá? Seja para colaborador, seja para uma área de lazer, seja para, enfim, alguma regra do protocolo que não esteja sendo cumprida. Então, isso é um diferencial que a gente oferece. Então, toda a parte de identidade visual, de sinalização das empresas e esse cuidado de estar monitorando. Nós não somos só uma certificação de que a empresa está cumprindo com as práticas sanitárias, mas a gente, acima de tudo, monitora o que está acontecendo. Esse é o grande diferencial, Carla, porque a gente pode oferecer esse recurso para que as correções sejam feitas. É um trabalho realmente de parceria. E preventivo, né, Fernanda? Porque isso evita que tenham problemas muito maiores lá na frente, né? Por exemplo, uma vez no condomínio em que eu moro, estava sendo executada uma obra e o pessoal que estava trabalhando, um deles lá estava sem máscara e pegou o elevador. A hora que eu entrei assim no elevador, eu levei até um choque, sabe? Então, daí você fica com aquele medo, né? Tá, eu vou reclamar, vou ficar marcada aqui, daqui a pouco o cara vai me perseguir, sei lá, gera um constrangimento, né? Então, seria muito melhor se tivesse um canal de comunicação para que alguém chegasse e desse um toque assim no síndico e, ó, aconteceu tal coisa, vamos regularizar, né? Que isso. Acho que vocês atuam muito nessa parte amistosa também, né? Com a empresa ou com o condomínio, né? A gente faz essa mediação, exatamente. Então, e outra situação importante que você colocou, Carla, muitas vezes você não vai ter o contato do síndico, né? Você não vai saber para quem que você reclama, né? E se é, por exemplo, da própria zeladoria, ou se é do próprio edifício, você para quem que eu vou reclamar, né? Ou se é de uma entrega, enfim. Então, a gente faz realmente essa mediação. Você reclama, a gente recebe, mantém o anonimato, repassa. Uma coisa um ponto muito importante, Carla, que eu gostaria de ressaltar aqui, que nós conversamos, existem protocolos, decretos o tempo inteiro que estão saindo, tá? Então, nós estabelecemos um protocolo. Pode ser que daqui a um mês, 2 meses, as secretarias de saúde flexibilizem essas regras. A gente comunica, olha, ou então o contrário, né? Apertem um pouquinho mais a regra. Olha, gente, sauna agora no nosso protocolo não tem, porque está proibido. Então, assim, a gente não vai estar atualizando necessariamente cada mudança de bandeira, mas os protocolos sanitários a gente vai estar sempre acompanhando e a gente tem um canal, né? Inclusive, geralmente vai para mim, vai para a área técnica. Puxa vida, eu estou na dúvida. Saiu um decreto novo e eu não sei aqui como que eu tenho que agir. Então, nossos clientes nos passam, então a gente tem essa assessoria por trás. Nos passam um e-mail, colocam o ponto de dúvida e a gente ajuda a esclarecer. Assim como as soluções também, né, Carla? O que tiver dentro do nosso alcance, por exemplo, eu quero fazer uma comunicação aqui para o meu funcionário. Quantas vezes a gente troca ideias de, puxa, como que pode fazer? Que link que você pode disponibilizar? Quais os canais que são oficiais? Aonde que você pode buscar um decreto, por exemplo, se você tiver em dúvida? Então, esse suporte técnico a gente consegue oferecer para os nossos clientes também. Ficarei muito contente se a gente tiver
novos condomínios aí depois dessa live que veio conversar conosco para a gente poder explicar um pouquinho melhor como que funciona o processo. Até porque isso gera uma segurança muito grande para o síndico, né? Porque muitas vezes ele não consegue acompanhar mesmo tantas mudanças e assim tem um respaldo grande para que ele tome determinadas ações ou não, suspendi a assembleia, vai ser virtual por isso e aquilo. Ou não, vou fazer com toda a segurança porque está liberado, que nem a Bruna colocou aqui, ó, sonho de todo gestor ou síndico, ter parceiro para dar esse suporte técnico. É isso aí, Bruna. É ter essa parceria mesmo para realmente respaldar as decisões, né? Exatamente, é o que eu sempre falo, né? Nós não somos de forma alguma um canal de denúncias, não. Nós somos parceiros dos nossos clientes, nós orientamos os nossos clientes. Um ponto importante para colocar, que a Bruna comentou, então vamos supor que o síndico faça a contratação da Local Confiável e vai receber quinzenalmente um relatório, né? Nesse relatório vai dizer quantos acessos que teve no QR Code, quais os pontos, se tem alguma evidência nova que ele precisa encaminhar, algum ponto de atenção, vamos chamar assim, ponto de atenção, a gente chama de não conformidade, né? Uma não conformidade que ele tenha que corrigir, e daí se ele, por exemplo, eu não sei como que eu posso corrigir isso, a gente orienta, a gente auxilia. Esse é o ponto, a nossa equipe técnica vai estar à disposição para isso, tá? Isso é bem importante de colocar. Porque eu acredito que toda essa questão sanitária, estando regulamentada, estando em ordem, isso vai ajudar o nosso país a dar passos, né? A prosseguir, a reabrir comércios que estão tendo que ser fechados. No caso desse estacionamento que eu citei o exemplo no comecinho da nossa live. Se a pessoa tivesse um QR Code ali que acessasse e, olha, nosso estacionamento trabalha com tal procedimento, assim, de repente essa pessoa teria se sentido um pouco mais segura, né? Em permanecer ali. Da mesma forma, outros locais que exigem um contato mais próximo, um salão de beleza, academia, supermercados, né? Que realmente... E o nosso condomínio, que é a nossa casa, né, Fernanda? Então não tem nem o que se falar, imagina. É onde é o nosso refúgio mesmo. Se a gente não tiver segurança no nosso condomínio, não tem onde mais, né? Ó, quais estados você dá suporte? O Davi está perguntando. Oi? Perdão, falhou aqui a internet. O Davi mandou uma pergunta aqui. Quais estados você dá suporte? Qual que é a atuação da Local Confiável? Nós atuamos no Brasil inteiro, tá? Então, todos os estados, aonde for necessário, a gente já tem vários estados que a gente atende. Então, no Brasil inteiro, a gente dá esse suporte e a gente personaliza os protocolos conforme cada região, né? Conforme a necessidade de cada região. Então, no Brasil inteiro. Se precisar, pode entrar em contato. A nossa equipe comercial vai ter prazer em atendê-lo e a gente apresentar aí uma proposta. Tá? E realmente... que realmente dá essa segurança, né, Fernanda? Porque é uma coisa assim, vamos comentar, né? Ninguém gosta, né, de ficar... Eu gosto, porque eu sou da área sanitária, então eu convivo com isso há muitos anos, realmente, né, acompanhando os fatos de vigilância sanitária e tal, mas é uma parte meio chata, vamos dizer assim. O síndico tem tanta coisa para acompanhar no dia a dia, e tem tanta responsabilidade, não é só isso, né? Então, a ideia é essa, a gente oferecer uma mão, oferecer um braço, olha, a parte sanitária tá aqui, ó, tá pronto, é isso que vocês têm que fazer. E o principal que a gente comentou, que é isso que você colocou, o caso do estacionamento, a comunicação. Como que a gente comunica isso? Porque é aquilo que a gente falou lá no início, lá nos primeiros minutos, né? Não basta eu dizer que faço, eu tenho que falar o que eu faço. E se alguém não concordar com isso, essa pessoa ter a possibilidade de fazer um comunicado e até de não se indispor, né? Essa questão do anonimato, de ficar no anonimato a pessoa, isso dá uma certa... faz com que as pessoas tenham mais liberdade de reportar. Isso vale para as empresas como um todo. A gente atua hoje em vários segmentos que você até mesmo colocou, cara. Então, desde condomínios, estabelecimentos comerciais, estabelecimentos nas corporações mesmo, né? A gente já tem hoje clientes em indústria, área portuária, onde você pensar, a gente já tem essa solução funcionando.
É porque eu fiquei imaginando que realmente evita um grande constrangimento, né? No caso, esse funcionário que eu Isso, presenciei passando por isso, imagina, ele pode, inclusive, se indispor com a própria empresa, porque o empregador tem que estar ali para dar o respaldo para ele, né? Quer dizer, não é ele que tem que se exato. sujeitar às ordens ali do cliente, vai se desinfetar melhor ou algo assim, sabe? Foi uma coisa humilhante mesmo. Então, quer dizer, a que ponto chegou, né? Sim, gera um constrangimento, né? Realmente falta Gera. um constrangimento enorme para o estabelecimento, para o funcionário, principalmente, que passou pela situação, né? A Pela pessoa que situação. foi até lá porque não estava confortável, com certeza, e aí eu fiquei imaginando isso em outros contextos, né? Tanto de outras empresas quanto dos condomínios, e um pessoal que tão importante ali, né, da limpeza mesmo, que está ali, que a gente viu atualmente, né, qual é a importância desse pessoal que está limpando, que está fazendo toda a higienização do condomínio, o Importantíssimo. tamanho da importância deles, né? Então, É enorme. é dar essa orientação mesmo. Dar essa orientação e assim, cara, a gente vai ter que sempre ter em mente que esse vírus, eu comentei, né, que ele a transmissão dele né, pelas vias aéreas de uma forma geral, ele começa a ser transmitido antes dos sintomas. Então, muitas vezes, eu dou exemplos próximos que a gente tem, até eu passei por essa situação, você está transmitindo o vírus e não sabe que está transmitindo. Então, olha a importância desse cuidado, é o trabalho de formiguinha que eu falo, né? Esse cuidado de estar batendo sempre na mesma tecla, tá? E aí, tá cuidando, tá usando equipamento de proteção, tá recolhendo lixo de forma adequada, quando vai fazer higienização, tá usando, por exemplo, porque não é só boca e nariz, tem os olhos Boca e também, né? nariz. Tá usando um óculos de proteção, por exemplo, se eu vou higienizar um pano, né? Eu usei o pano para limpar, vamos supor, o elevador, o piso, enfim, eu vou higienizar esse pano, tá? E aí, se vem respingo, né? São suposições, são riscos que a gente tem que estar lidando no dia a dia. Então, é um trabalho realmente de conscientização constante, de sinalização. As pessoas têm que estar o tempo inteiro, por isso que a gente força muito nessa parte de sinalização, de cartaz, de totem, porque as pessoas têm que estar enxergando. Elas têm que ter sempre alguém lembrando, olha, não descuida, né? Vou te dar um exemplo que aconteceu, no meu condomínio mesmo aconteceu isso, quer dizer, eu peguei morador circulando sem máscara, mas eu já tive Covid, eu não preciso. Não, como assim? É lei. E aí, se você pega o vírus e está transmitindo para o outro, né? Onde é que está a consciência em relação a isso? E a gente sabe com as vacinas mesmo, né? Eu sou super adepta, eu sei que não é o nosso objeto da pauta de hoje, como farmacêutica, eu sou totalmente a favor das vacinas, porque elas vão prevenir várias complicações. Mas hoje eu estava olhando a cepa lá da Índia, já chegou no nosso país. A gente vai ter novas variantes do vírus circulando conosco, e que já estão circulando conosco, tem várias cepas diferentes aí. Quer dizer, não é porque eu peguei que eu vou sair andando sem máscara pelo meu condomínio, né? Então, isso é só um exemplo que eu dou, mas a gente tem vários. Olha, dá para escrever um livro, Carla, das Dá para histórias, dos escrever um casos livro, que a gente tem. exatamente, Dá. exatamente. Porque a gente observando assim, olha, vemos cada coisa, e mais de um ano já se passou, né? E a gente está aqui ainda falando das questões básicas de limpeza, de cuidados um com o outro, né? Exatamente. E vamos falar por muito tempo Então, ainda, viu? Não desejo, não é o que eu desejo, mas o que a gente sabe, gente, que a história está aí, os estudos estão aí para nos mostrar isso. Não vai ser uma questão que vai se resolver, tá todo mundo vacinado, pronto, acabou. Não, os cuidados vão ter que continuar por um bom tempo ainda. Espero que a gente tenha uma flexibilização, vamos dizer assim, né, nos protocolos, nos decretos. Claro que a gente espera isso, todo mundo quer voltar à sua rotina normal, mas os cuidados, eles vieram para ficar realmente, né, vão ficar por um bom tempo conosco. nós esperamos que com essa live nós tenhamos trazido um pouco de luz para esse tema, porque realmente é esse excesso, essa falta que eu comentei no início da live. E existe tanta informação, mas no meio de tanta informação o que seguir? Tem vezes que dá até preguiça de olhar, de tanta informação que tem. Então a gente espera que
tenha sido filtrado um pouquinho desse conhecimento e que vocês levem adiante essa live aí, compartilhem nos grupos de vocês, vai ficar salva, e que vocês levem adiante, pratiquem o que foi exposto aqui, e qualquer dúvida também podem entrar em contato com o pessoal da Local Confiável, que eles com certeza vão esclarecer todas as dúvidas, vão atender aí vocês. O Davi está mandando aqui, esperei uma live com esse tema há tempos, estão de parabéns. Obrigada, Davi. Obrigada, obrigada, Davi. Bruna. Obrigada a todos que nos acompanharam. Fernanda, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco, tá? A gente agradece, Bruna, e quero agradecer a todos que estiveram conosco, né, acompanhando, mandando as dúvidas. De repente, se surgir alguma outra dúvida depois que vocês, poxa, não me ocorreu agora, pode mandar, pode entrar em contato. A nossa equipe comercial vai estar à disposição. Eu, Fernanda, da parte técnica, também vou estar à disposição de vocês. A ideia, Carla, é a gente poder contribuir para uma sociedade segura. Claro, nós temos um negócio, uma startup, né, inovadora, que é Local Confiável, mas o que nos motiva realmente no dia a dia, isso eu falo assim de coração com você, assim, que se cada um desses estabelecimentos, onde a gente coloca essas regras de segurança e de conduta, a gente possa evitar que uma pessoa tenha uma complicação e venha, em caso extremo, né, a óbito por conta dessa pandemia, desse vírus, a gente já cumpriu nossa missão. O que nos move realmente é isso. Não, com certeza. E por isso a gente vai levando a informação adiante, estudando e tentando fazer a nossa parte aí na sociedade, a nossa parte em meio a tudo isso, que com certeza, com os esforços coletivos aí, a gente vai conseguir melhorar a situação um pouco, porque realmente é isso que vai nos motivar, né, Fernanda? É isso que vai nos levar adiante mesmo, isso que vai manter o nosso país funcionando. A gente precisa retomar, né, Carla? Precisamos voltar. Isso aí, é isso aí. O link vai ficar na bio. Obrigada, Vivo Condomínio, pelo